Revelado, filho de milionário surpreende ao escolher faxineira como nova mãe entre 5 ricas. A vida de Rafael, 22 anos, em São Paulo é um brilho ofuscante, cercado pelo glamour da elite, mas, por trás das luzes, seu coração arde em confinamento. A morte de sua mãe o deixou num vazio imenso. Quando ela partiu, levou embora a única âncora que o unia à vida. A pressão para manter o legado da família o sufoca, mas o que mais o estremece é a sensação de que nunca teve um lar verdadeiro. A ideia de sucesso nunca trouxe a alegria esperada, e mesmo graduado em administração com honras, Rafael aplaude em silêncio as pequenas conquistas em meio a uma existência marcada pela solidão e pela desilusão. Em uma manhã chuvosa, decidiu revisitar a antiga escola pública onde tanto construiu. As memórias dançavam em sua mente enquanto caminhava pelos corredores desgastados, lembranças da infância e das noites em claro estudando para provas. Foi então que encontrou Dona Maria, a faxineira, um sorriso caloroso em seu rosto envelhecido que iluminou o dia cinzento. O que era um breve reencontro se transformou em um turbilhão emocional. Maria sempre foi a voz que o encorajava, que, em meio à penúria, lhe oferecia palavras de amor e esperança. Rafael, você é especial, nunca se esqueça disso, recordou ele, enquanto os olhos se encheram de lágrimas. Era dela que ele sentia falta da autenticidade, da simplicidade, do amor sem segundas intenções. Enquanto isso, 5 mulheres da alta sociedade riam em clubes e jantares luxuosos, todas sedentas por seu coração ou, quem sabe, pela fortuna que ele herdaria. Elas se tornaram personagens de um jogo cruel e infeliz, onde a amizade simplesmente não existia. Rafael se via no centro de intrigas finas e armações disfarçadas de gentilezas, e quanto mais se aproximava delas, mais se afastava de quem realmente era. Uma tarde, às suas voltas à casa, seu coração pulsou descompassado. Ele percebeu que aquelas mulheres não eram amigas, mas modelos criadas pela superficialidade de um mundo que apenas valorizava status e aparências. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No clímax desse enredo, uma verdade sobre sua mãe começou a emergir, revelando-se como uma lâmina afiada. O que era amor, dedicação, família? O que de fato se escondia nas sombras de sua história? Agora, enquanto indeciso, Rafael se dá conta de que estava na encruzilhada mais angustiante de sua vida. Entre a saudade do lar representado por Dona Maria e o peso das expectativas frias, ele se pergunta: será que o amor verdadeiro pode brotar de um lugar tão simples, tão distante do glamour? O dilema se intensifica, e uma única pergunta ecoa em sua mente: conseguirá Rafael finalmente se libertar e seguir o chamado do seu coração, ou será prisioneiro da solidão que a riqueza impôs? Rafael acordou no dia seguinte com a mente em uma tempestade. As lembranças de Dona Maria, os sorrisos dela e as palavras que haviam calado profundamente seu ser, martelavam em sua cabeça como um tambor insistente. Ele precisava tomar uma decisão, e quanto mais pensava, mais pesado o peso da escolha se tornava. Ele decidiu voltar à escola, um local onde não só havia aprendido, mas também lembrado do que era ser querido sem interesses ocultos. O dia estava ensolarado, um contraste perfeito com suas emoções confusas. Ao chegar, encontrou Dona Maria limpando as carteiras em uma sala vazia. Ao vê-lo, os olhos dela brilharam como se um raio de sol tivesse invadido o ambiente frio. Rafael, menino! Que alegria te ver! A voz dela era um remédio para sua alma angustiada. Eles trocaram algumas palavras, e ao longo da conversa, ele sentiu que aquele pequeno diálogo continha o amor e a ligação que ele tanto ansiava. Enquanto conversavam, Rafael teve um impulso. Ele precisava saber mais sobre sua mãe, sobre como ela se tornou a mulher que era e quais segredos sua vida guardava. Dona Maria, você sabia da minha mãe antes de eu nascer? O que ela era para você?
A pergunta saiu como um sussurro, envolta em curiosidade e esperança. Maria hesitou por um momento, e o silêncio se fez presente. Então, com uma voz suave, começou a contar histórias do passado. Ela era especial, Rafael. Trabalhava duro, mas sempre arranjava tempo para ajudar os outros, especialmente crianças como você. Havia tanto amor no coração dela. Mas havia algo mais que Dona Maria tinha que contar, algo que Rafael intuía estar preso em sua garganta. Ela tinha um sonho, sabe? Algo que nunca conseguiu realizar, algo que tem a ver com você. Os olhos de Rafael se arregalaram. O que poderia ser esse sonho? Ele pensou no peso que isso poderia ter sobre seu futuro. Esse ambicioso desejo por parte de sua mãe, agora poderia se tornar um fardo pesado para ele. Nesse instante, a memória de seus encontros com as mulheres da alta sociedade voltou a assombrá-lo. Ele se lembrou dos olhares superficiais, das conversas vazias e das competições disfarçadas de amizade. Era tão diferente do que ele estava vivendo agora, tanto carinho de Dona Maria, tanto amor sincero. Com seu coração batendo forte, ele decidiu se abrir. Dona Maria, eu não quero seguir as expectativas do meu pai. Não quero ser apenas o filho do milionário. Quero descobrir quem sou de verdade. As palavras pareciam libertadoras, mas, ao mesmo tempo, carregavam uma ansiedade intensa. Ela sorriu, compreendendo. Então, meu filho, siga o seu coração. O amor verdadeiro é a chave para o seu futuro. Nunca se esqueça de onde veio. Rafael sentiu que as palavras dela eram um bálsamo que curava suas feridas. Ele sabia que, para descobrir a verdade sobre sua mãe, consequentemente, sobre si mesmo, precisaria enfrentar os fantasmas do passado. Porém, o caminho estava repleto de incertezas e desafios. Enquanto se despedia, ele ficou pensando nos segredos que ainda estavam por vir. Faça o que fizer, tudo o que estava guardado viria à tona, cobrindo tudo com uma nova luz. E essa nova luz talvez mudasse tudo. Ele estava prestes a descobrir que o caminho do amor verdadeiro e da aceitação era muito mais complicado do que jamais imaginou. Tomado por uma sensação de urgência, ele se perguntou, o que mais Dona Maria sabia e como isso afetaria? E mais importante, que novos desafios aguardavam por ele nessa nova busca pela verdade? Rafael saiu da escola com a cabeça cheia, uma mistura de esperança e receio. O sol ainda brilhava intensamente, mas dentro dele, a dúvida se tornava cada vez mais opressiva. Ele olhava para o céu azul, pensava nas nuvens que, logo mais, poderiam cobrir tudo. As palavras de Dona Maria ecoavam em sua mente, ela tinha um sonho, algo que tem a ver com você. O que aquilo significava? O que sua mãe sempre quis? Ele caminhou lentamente até sua casa, mas em vez de se sentir triste ou perdido, uma determinação começava a ser acesa dentro dele. Ele não queria apenas descobrir sobre sua mãe. Queria entender a si mesmo, saber quem realmente era, longe das expectativas que o cercavam. Ao chegar em casa, porém, a aparência da mansão o fez hesitar. O luxo que antes parecia reconfortante agora o sufocava. Rafael! Onde você estava? A voz de seu pai atravessou a sala com um tom autoritário. O homem estava sentado em seu trono de couro, cercado por papéis e reuniões agendadas. Era como se a vida dele girasse em torno de negócios, tanto que mal percebia a presença do filho. Fui à escola, a Dona Maria estava me contando sobre minha mãe, Rafael respondeu, tentando manter a calma. O silêncio que se seguiu o fez sentir um frio na barriga. Seu pai, com expressão impenetrável, soltou um suspiro. Essa mulher não é boa para você, filho. Tem que aprender a se cercar de pessoas certas. Rafael não pôde deixar de sentir raiva. Como aquilo poderia ser certo? Uma parte dele queria protestar, mas ele se lembrou da conversa com Dona Maria e decidiu resistir ao impulso. Ao invés de se frustrar, tomou um caminho diferente. Eu quero conhecer mais sobre minha mãe. E eu quero decidir o que é bom para mim. O olhar de seu pai escureceu, e Rafael percebeu que tinha cruzado uma linha. Era um desafio. O pai não era conhecido por ser compreensivo, e, de repente, a tensão no ar se tornava quase palpável.
Você não sabe do que está falando, garoto. Sua mãe era uma pessoa de bem, mas na vida às vezes, é preciso fazer escolhas. Escolhas, Rafael repetiu, como se as palavras fossem um eco trazendo à tona suas frustrações. Eu não quero ser apenas o filho do milionário. Quero ser mais do que isso. As palavras pairaram pesadas no ar. O pai endureceu a expressão, e Rafael sentiu o coração acelerar. O que viria a seguir? Uma briga? A voz dele se elevou, mas não foi de raiva. Era mais uma tentativa de se afirmar. Você não entende, Rafael. Você tem um futuro a zelar, uma reputação. E se a minha reputação for viver uma vida que não é minha? A certeza nas palavras de Rafael o surpreendeu. O que ele queria realmente? Um caminho para a própria identidade, ao lado de pessoas verdadeiras. Ele saiu apressado sem esperar pela resposta. O mundo estava lá fora esperando por ele. Apesar do peso que sentia nos ombros, um alívio surgiu ao poder expressar seus sentimentos. Ao fechar a porta, a garra da determinação cresceu ainda mais. Rafael sentiu que a busca por sua verdade estava apenas começando. Quais segredos mais viriam à tona? Quais caminhos o aguardavam? Um novo desejo despontou em seu coração, convencer Dona Maria a contar o que realmente sabia sobre sua mãe. Qualquer resposta sobre esse sonho poderia fazer toda a diferença. E assim, Rafa se questionou. O que mais estava escondido em seu passado, pronto para ser revelado? Rafael caminhava rapidamente pelas ruas do bairro, o sol começando a se pôr. As sombras longas das árvores balançavam suavemente com a brisa, como se dissesse, é hora de mudar. Ele não sabia exatamente como encontraria Dona Maria, mas aquele impulso de descobrir mais sobre sua mãe fervia dentro dele, quase como um combustível. O coração batia veloz, ensaiando uma combinação de medo e expectativa. Ele sentiu que cada passo era um recado seu para o mundo, um manifesto sobre querer se livrar das amarras do passado que seu pai insistia em perpetuar. E se eu não quisesse esse futuro que ele me impõe? Pensou. A ideia lhe trouxe um sorriso tímido nos lábios. Seguir o instinto levou até o pequeno bar onde Dona Maria costumava sentar, tomando seu café e contando histórias para quem quisesse ouvir. Ao entrar, o cheiro do café fresco e o som de risadas o acolheram. O lugar era simples, mas tinha um calor que sua mansão nunca tivera. Olhando ao redor, ele avistou Dona Maria em uma mesa no canto, rindo com um grupo de mulheres. Oi, Dona Maria. Ao se aproximar, seu coração deu um salto. O olhar daquela mulher o fazia sentir que, entre todos os desafios que enfrentaria, ela estava disposta a ajudá-lo. Olá, Rafa. O que trouxe você aqui? Ela sorriu, convidando-o a se sentar. Eu preciso de respostas. Quais eram os sonhos da minha mãe? O que ela realmente queria? Ele falou com a sinceridade que sua consciência lhe pedia. As palavras saíram num sopro, carregadas de um peso emocional. Dona Maria olhou para ele com compaixão, sua expressão tornando-se mais séria. Você sabe, seu coração pode carregar muito mais do que você imagina. Sua mãe tinha um sonho lindo, algo que sempre esteve além da riqueza e do status. Ela queria ver sorrisos nas pessoas, queria mudar vidas. Mas como isso se relaciona a mim? Rafael perguntou, sua mente girando. Ele se lembrava das palavras do pai, aquelas que insistiam que sua mãe era uma figura pública perfeita. Mas quem era a mulher que ele realmente não conhecia? Dona Maria respirou fundo, como se preparasse uma revelação. Ela sonhava que você encontrasse sua própria voz, que se libertasse das correntes invisíveis que essa vida de ostentação coloca. Você tem dentro de si a capacidade de ser muito mais do que uma imagem pública, Rafa. Imagine o impacto que você pode ter se seguir o coração. Aquelas palavras soaram como um chamado para Rafael. Seu passado, suas origens, tudo sempre tão envolto em sombras, agora ganharam formas e cores. A jovem garota que era sua mãe não era apenas um símbolo, mas uma pessoa cheia de sonhos que desejava ser um farol. Como eu posso fazer isso? Como posso honrar a memória dela e, ao mesmo tempo, ser eu mesmo? A insegurança apertava seu peito, mas dentro dele, a chama da determinação voltou a se acender. Você precisa se permitir.
Escutar a verdade que está em você. Dona Maria fez uma pausa, olhando nos olhos de Rafael com firmeza. E, quem sabe, fazer amizade com quem já sabe o que é viver fora do luxo. Aquilo ficou martelando na cabeça dele enquanto a imagem de Dona Maria se tornava mais clara. E assim, ele começou a se imaginar não em meio ao brilho das festas e dos negócios, mas em conversas com sua mãe, suas visões de vida, seus sorrisos sinceros. A esperança de uma nova jornada iluminava seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia ignorar a sombra do pai pairando por perto, sempre pronto para recuperar o que considerava seu. E enquanto Rafael se despedia de Dona Maria, uma nova missão borbulhava dentro dele, descobrir quem realmente era essa mulher que presenteou sua vida com amor e realidade. Mas, ao mesmo tempo, outra pergunta surgia: e se seu pai fizesse de tudo para impedir que ele descobrisse a verdade? Rafael saiu do bar com a mente a mil. As palavras de Dona Maria ainda ecoavam, cheias de significado. Ele olhava as ruas ao redor, como se fossem uma nova rota a ser explorada. O peso de descobrir quem sua mãe realmente era começou a se misturar com a ansiedade de entender seu próprio destino. Decidiu que, para honrar a memória dela, precisava conhecê-la mais a fundo. E, para isso, precisava de pistas. Havia algumas cartas guardadas no fundo de uma gaveta em casa, cartas que sempre viu como objetos de nostalgia, mas que agora pareciam tão promissoras. Era hora de abrir aquelas caixas e reviver os fragmentos do passado. Ao voltar para casa, Rafael sentiu um aperto no peito. A mansão em que vivia parecia ociosa e fria, contrastando com o calor humano que vivenciara mais cedo. Por um instante, ele hesitou antes de cruzar a porta. A lembrança do olhar de seu pai lhe deu um calafrio, mas a vontade de desvendar suas raízes era mais forte. Ele subiu os degraus do elegante hall de entrada e se dirigiu ao seu quarto. Ao abrir a gaveta, o cheiro do papel antigo invadiu suas narinas. As cartas estavam empilhadas de forma desleixada, algumas com marcas de umidade que denunciavam o tempo. Ele pegou uma delas, um envelope manchado, e leu. Era uma carta da sua mãe, datada de anos antes de seu nascimento. As palavras eram escritas com uma caligrafia bonita e fluida. Ela falava sobre esperança, revolução e sobre a mudança que desejava ver no mundo. Sonhos não têm preço, ela dizia, são a verdadeira riqueza que podemos acumular. Rafael sentia o coração pulsar mais forte à medida que os traços da mulher que ele jamais conheceu se tornavam mais vívidos. As cartas revelavam um clamor pelo que realmente importava na vida, as conexões humanas, a solidariedade, o amor. Cada frase o deixava mais envolvido, como se estivesse participando de um diálogo íntimo com a mãe que tanto desejava conhecer. Mas, ao mesmo tempo, outra voz sussurrava em sua mente, a de seu pai. Ele sabia que a descoberta da verdade sobre sua mãe poderia desencadear uma onda de rebeldia em seu interior, algo que não seria bem aceito por quem sempre o moldou ao seu redor. E se ele tentar destruir o que encontrei, se questionou, o medo crescendo. Naquela noite, a solidão estava mais presente, mas também uma nova chama dentro dele. Com as cartas ao seu lado, ele decidiu que não iria parar ali. Precisava encontrar pessoas que conheceram sua mãe, que dividiram momentos e histórias com ela. Não se tratava apenas de obter respostas, era uma busca por identidade. No dia seguinte, ele trataria de procurar aqueles que pudessem ajudar. Mas havia uma sombra tomando forma, e se, a cada passo que ele desse, seu pai estivesse sempre um passo atrás? A pressão de descobrir a verdade e ao mesmo tempo proteger seus segredos pesava sobre seus ombros. Assim, ele pensou em Dona Maria e em tudo que havia aprendido sobre viver de forma autêntica. Aquelas conversas importantes com pessoas como ela eram uma forma de se libertar, de se encontrar. Saindo de seu quarto, ele decidiu que era hora de assumir o controle de sua narrativa. Mal sabia ele que isso abriria portas inesperadas, incluindo uma que trouxe à tona uma verdade que poderia mudar tudo. Quais verdades estariam escondidas nos recantos da vida de sua mãe? E mais importante, como seu pai reagiria a isso? A cada passo que ele dava, a jornada prometia revelações que poderiam transformar sua realidade. Rafael acordou cedo no dia seguinte, a luz da manhã escorria pela janela e iluminava seu quarto de maneira suave. Ele se espreguiçou e sentiu a ansiedade tomar conta de seu corpo.
A ideia de se lançar em busca de respostas sobre sua mãe emergia dentro dele como um mar revolto. Os ecos de suas cartas ainda reverberavam em sua mente. Com o café na mão, ele hesitou. O relógio ponteava lentamente, como se também estivesse reticente em deixar a manhã fluir. Ele sabia que não poderia esperar mais. O momento de agir havia chegado. Decidiu então visitar Dona Maria novamente. Sabia que ela poderia lhe direcionar para outras pessoas que, assim como ela, conheciam um pouco da história de sua mãe. Rafael saiu de casa e se perdeu por algumas ruas, levando seu pensamento para longe. As ruas do bairro pareciam diferentes, cheias de opções e vida. Ele podia sentir a poeira do passado em cada esquina e o cheiro de histórias não contadas pulsando ao seu redor. Mais um sinal de que sua busca começava a tomar forma. Ao chegar à casa de Dona Maria, a porta foi aberta rapidamente. O calor humano a envolvia como um abraço acolhedor. A senhora sorriu ao vê-lo, e os olhos dela brilharam. Você voltou, meu filho. Veio buscar suas raízes, não é? Disse ela, como se já soubesse. Sim, Dona Maria. Precisava ouvir mais sobre minha mãe. Sinto que estou no caminho certo, mas preciso de ajuda, Rafael respondeu, sua voz trêmula, mas cheia de determinação. Ela o convidou para entrar e se sentaram à mesa, repleta de delícias caseiras. Entre sorrisos e lembranças, Dona Maria começou a compartilhar histórias sobre a juventude da mãe dele. Falava de sua coragem, de como ela sempre estava disposta a ajudar quem precisava, de sua luta e dos sonhos que carregava. Ela tinha um coração gigante, disse a mulher, e Rafael sentiu um calor subir pelo seu corpo. Mas a conversa tomou um rumo inesperado. Dona Maria hesitou por um momento e, com um olhar sombrio, revelou um segredo que o deixou sem palavras. Rafael, sua mãe tinha inimigos. Ela se intrometia em assuntos que poderiam ameaçar os poderosos. Seu pai era um deles. A voz dela parecia distante enquanto ele processava aquelas palavras. A revelação o atingiu como uma onda. Precisava entender o que aquilo significava para ele, para sua identidade. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O tempo passou rapidamente e ele percebeu que se perderá em seus pensamentos. A visita se despedia, e Rafael saiu confuso, mas determinado. Seus sentimentos estavam em conflito, a dor ao saber do envolvimento de seu pai com as adversidades de sua mãe e a esperança de descobrir os fragmentos que ainda restavam dela. Decidido a não deixar aquilo por menos, ele se lembrou de um nome que sua mãe sempre mencionava nas cartas, um amigo dela que tinha se mudado para a cidade. Talvez ele tenha mais informações, pensou. Havia um impulso interno exigindo que ele agisse, uma urgência que não poderia ser ignorada. Como poderia seu pai estar envolvido em algo tão sombrio? Enquanto caminhava entre os prédios, uma sensação de que estava sendo observado o seguiu. Ele olhou para trás, em meio à multidão, teve a sensação estranha de que poderia ser seu pai, mas não havia certeza. O coração acelerou. O que mais ele iria descobrir em sua busca? Essa jornada estava apenas começando e Rafael precisava estar pronto para os novos desafios. Afinal, ele estava se perdendo em um labirinto que prometia verdades profundas, e a cada esquina, o medo de seu pai se tornava mais palpável. Com essa nova inquietação, ele se disse em voz alta, não vou deixar que o passado me paralise. Eu preciso saber mais. E assim, sua determinação se intensificou, como uma luz brilhando na escuridão. Mas a pergunta ainda pairava em sua mente, que segredos familiares ficariam expostos, e que escolhas teriam de ser feitas por conta disso. A busca por respostas estava apenas começando, e os próximos passos poderiam ser decisivos para sua vida e a de sua família. Rafael não parou em nenhum instante. Suas pernas pareciam ter vida própria enquanto ele caminhava apressado pelas ruas. A imagem de sua mãe, contada com tanto amor e dor por Dona Maria, não saía da sua cabeça. A ideia de que seu pai, um homem que ele mal conhecia, estivesse envolvido em algo tão sombrio, fez seu coração pulsar mais forte. Ele precisava encontrar aquele amigo dela, alguém que poderia oferecer uma luz na escuridão que cercava sua origem. Ele decidiu que o primeiro passo seria visitar a biblioteca do bairro. Era um lugar onde sua mãe costumava passar horas em busca de livros e notícias.
Ao atravessar as portas duplas de vidro, Rafael se sentiu imerso em um mundo repleto de histórias e conhecimentos. O ar fresco e a luz suave do lugar eram confortantes, mas ao mesmo tempo, ele se sentia um intruso, como se estivesse buscando algo que não lhe pertencia. Sentou-se em uma mesa isolada, o cheiro do papel impresso invadindo suas narinas. Abriu o computador e começou a procurar por informações sobre o amigo que sua mãe sempre mencionava. Carlos. Carlos Mendes, murmurou para si mesmo, enquanto digitava o nome. A cada clique, a ansiedade se misturava com a esperança. O tempo parecia esticar, e ele mal percebia quanto tempo tinha se passado. Após alguns minutos que pareceram horas, uma fotinho antiga apareceu na tela. A imagem mostrava um jovem ao lado de sua mãe. Eles pareciam felizes, juntos em um evento comunitário. A legenda dizia apenas, Carlos Mendes, o amigo do coração. Rafael sentiu uma onda de emoção. Essa era a conexão que ele precisava. Decidido, ele procurou o contato de Carlos. O coração acelerado batia em seu peito a cada chamada que não completava. Até que, finalmente, ao pressionar o último número, ouviu uma voz familiar. Alô? A voz do outro lado da linha era firme e calorosa. Rafael se apresentou, explicando sua ligação com a mãe. Percebeu que Carlos estava do outro lado, um mar de emoções refletindo a dor e a saudade. Eu sabia que um dia você viria, Rafael. Sua mãe sempre falava de você com tanto amor. O que quer saber? As palavras de Carlos o tocaram profundamente. Era como se estivesse conversando com uma parte de sua mãe. Ele hesitou por um momento, o peso da pergunta que estava prestes a fazer pesando em sua garganta. Carlos, por que minha mãe tinha inimigos? O que aconteceu? O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Rafael prendeu a respiração, sentindo que a verdade estava prestes a ser revelada. Ele podia ouvir o tilintar de um copo na mesa e uma respiração pesada, até que Carlos finalmente respondeu, a voz embargada. Ela não se intimidava com as injustiças. Sempre estava lá, lutando por quem precisava. E isso atraiu o olhar dos poderosos. Mas, mais que isso, existem histórias que eu tenho medo de contar. Rafael sentiu o sangue ferver. Histórias? O que você quer dizer? Eu preciso saber, por favor. Sua voz saiu mais alta, quase implorando. Carlos suspirou, e isso foi o suficiente para fazer Rafael sentir o peso da expectativa. Prometa que não irá se colocar em perigo. Existem segredos que, se revelados, podem ter um custo alto que poderia ser mais alto do que a minha própria vida? Eu tenho que saber a verdade sobre minha mãe e meu pai. Rafael respondeu, determinado. Nesse momento, ele sentiu uma conexão com a coragem de sua mãe. Está bem, eu vou te contar tudo. Mas isso pode mudar a forma como você vê sua família. Você está preparado? Carlos disse, a expectativa espessa na voz. A pressão daquela pergunta fez Rafael tremer, mas ele sabia que não havia volta. Ele respondia com um sim firme, mesmo com o coração batendo forte de medo e expectativa. E assim, a linha se encheu de silêncio por apenas um instante, até que Carlos começasse a abrir as portas do passado, revelando segredos que Rafael nunca imaginou que poderia descobrir. A voz de Carlos, agora mais suave, começou a penetrar na mente de Rafael como uma brisa fria em um dia quente. A sua mãe, Rafael, era uma mulher extraordinária. Não se contentava em viver na sombra de ninguém. Ela lutou por direitos, por justiça. A sua batalha a colocou em uma posição perigosa. Rafael sentiu um nó se formar em seu estômago ao ouvir as palavras de Carlos. Ele sabia que a vida da mãe não era simples, mas ouvir um resumo tão pesado de sua história o fazia sentir um burburinho de confusão e orgulho. Mas o que exatamente aconteceu? Que inimigos eram esses que ela fez? Sua voz tremia, mal conseguindo processar a intensidade da conversa. Carlos suspirou novamente, como se estivesse puxando uma lembrança dolorosa das profundezas de sua mente. Ela se envolveu em uma causa que mexia com grandes interesses. Havia um projeto de reforma em nossa comunidade que beneficiaria muitos, mas ameaçava os lucros de pessoas poderosas. Sua mãe estava na linha de frente,
Unindo forças com outros ativistas, as palavras de Carlos pareciam se desdobrar em imagens vívidas na mente de Rafael, sua mãe em pé em um palanque, rodeada por uma multidão esperançosa. Mas a visão rapidamente se dissipou, dando lugar a outras, mais sombrias. E esses homens poderosos, o que eles fizeram? Eles não hesitaram em ameaçá-la. A maioria das pessoas desiste diante do medo. Mas sua mãe não. Ela resistiu, mesmo quando todos a advertiram sobre os riscos. A coragem dela era inspiradora, mas também perigosa. Uma onda de raiva e tristeza percorreu o corpo de Rafael. Ele queria gritar que sua mãe merecia ser celebrada, não viver com medo. Mas ela não merece isso. E meu pai? Onde ele se encaixa nessa história? Perguntou, a respiração pesada. Carlos hesitou. Seu pai, ele também estava envolvido. Ele foi um aliado em algumas dessas batalhas, mas acabou se afastando. O que posso te dizer é que a vida de sua mãe nunca foi uma questão simples de bem e mal. Havia camadas profundas, muitas delas envolvendo decisões que ela teve que tomar para proteger você. Protegê-lo. Essas palavras ecoavam em sua mente e o faziam sentir um misto de gratidão e desespero. Rafael controlou a emoção que quase o engasgava. Se era tudo tão arriscado, por que ela não se afastou? Por que não tentou buscar uma vida normal para nós? Porque ela acreditava. Acreditava que a mudança era possível, que o amor pela justiça superava os riscos. A voz de Carlos se tornava mais forte, como se ele estivesse relembrando a força que sua mãe tinha. E seu pai, Rafael. Ele a amava, mas suas convicções se tornaram um peso. O que restou foi um emaranhado de segredos. E alguns desses segredos podem ser mais perigosos do que você imagina. O coração de Rafael disparou, a sensação de estar à beira de um abismo. Ele precisava saber, mesmo que isso o assustasse. E se eu quiser descobrir mais? O que mais você não me contou? Carlos respirou fundo, e um silêncio pesado se instalou entre eles. Alguns segredos são melhor deixados guardados, Rafael. Mas se você decidir continuar, pode não apenas colocar sua vida em risco, mas expor pessoas que você ama. Rafael olhou pela janela da biblioteca, observando o movimento das pessoas lá fora. Ele sabia que a verdade poderia ser dolorosa, mas o desconhecido consumia. Eu não posso viver sem saber, sussurrou, enquanto a determinação crescia dentro dele. Tudo bem, Carlos respondeu com uma voz quase inaudível. Mas você não está sozinho nessa. E lembre-se, a verdade tem um peso. Com essas palavras, Rafael já sentia o peso do mundo em seus ombros. Novo significado, um novo caminho à frente. E mais uma pergunta fervilhava em sua mente. Seria ele capaz de enfrentar o que estava por vir, mesmo diante dos riscos que Carlos acabará de mencionar? Sabendo que o próximo passo poderia mudar tudo, Rafael pediu, Carlos, onde posso encontrá-lo? Onde posso desvendar esses segredos? Eu estou pronto. A resposta de Carlos era a última coisa que ele esperava ouvir. Carlos fechou os olhos por um momento, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. O silêncio que se seguiu parecia um carregador de promessas e perigos. Rafael, não se trata apenas de encontrar um homem ou um culpado. A última vez que vi seu pai, ele estava em uma cidade diferente, longe de todos nós. Viveu com o peso do que fez. Mas ainda há pessoas ligadas a ele e à sua mãe que podem te ajudar ou te colocar em perigo. Rafael sentiu seu coração acelerar. Ele não queria apenas entender a história da mãe, queria descobrir quem era aquele pai que se afastou e, de certa forma, escondeu. Onde ele está? Como posso encontrá-lo? A cada pergunta, a urgência crescia em sua voz. Ele se isolou devido ao que aconteceu. Teve que sair da cidade antes que fosse tarde demais. A última vez que soube, estava em São Paulo, tentando viver uma vida normal. Carlos hesitou, observando a expressão de determinação no rosto de Rafael. Ele continuou, contudo, não é só isso. Existem pessoas que o rodeiam, que podem estar envolvidas nessa teia de segredos. Algumas delas também conheciam sua mãe e têm as suas razões para permanecer ocultas.
Rafael mordeu os lábios, a frustração batendo forte. Ele queria saber tudo. Você disse que conhecia outras pessoas. Quem são? Onde elas estão? Uma delas é Isa, uma mulher que foi amiga de sua mãe. Ela mora na periferia da cidade, próxima ao projeto que sua mãe defendia. Ela pode te contar mais sobre as escolhas que sua mãe fez e o que realmente aconteceu. Mas cuidado! Conhecer a verdade pode ter seu preço, Carlos disse, pesando cada sílaba. O frio na espinha de Rafael não era apenas medo. Era uma decisão que já estava tomando forma em sua mente. Eu não me importo com o custo. Se isso significar descobrir quem eu sou e o que aconteceu, eu vou. Por favor, me leve até ela. Carlos balançou a cabeça, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios. A determinação é uma qualidade admirável, Rafael. No entanto, você precisa estar preparado. Algumas verdades podem ser mais do que você está pronto para enfrentar. Eu já vi muito hoje para recuar. O que mais posso perder? A convicção na voz de Rafael ecoava com uma força que o fazia sentir-se vivo. Era como se cada palavra o aproximasse do verdadeiro eu que ele sempre desejou descobrir. Então vamos, mas tenha cuidado. A estrada que estamos prestes a percorrer não é fácil. Carlos se levantou, gesticulando para que Rafael o seguisse. Enquanto caminhavam pela biblioteca, a luz do sol entrava pelas janelas em um arco intrigante. Rafael sentia a adrenalina pulsar mais forte a cada passo. Cada instante estava carregado de expectativa. Ele precisava de respostas. Na verdade, ele queria respostas. A figura de uma mulher surgiu na sua mente enquanto ele caminhava. Isa. O nome parecia suave, mas sua mente estava alerta. O que essa mulher poderia revelar que mudaria tudo? Ao chegarem à saída, Carlos fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Rafael. Lembre-se, essa jornada pode não revelar apenas segredos sobre sua mãe, mas também sobre você e seu lugar nesse mundo. E uma pergunta permanece: você realmente está preparado para tudo isso? A ousadia de Rafael o fez sorrir. Pronto para tudo isso e mais. A resposta vibrava em seu interior. Ele não seria apenas um espectador dessa história, mas o protagonista. E com cada passo dado, a luta pela verdade estava apenas começando. Rafael sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto caminhava ao lado de Carlos pela cidade. Ele estava prestes a encontrar Isa, uma amiga de sua mãe, cuja história poderia mudar tudo. As palavras de Carlos ainda ressoavam em sua mente: a verdade tem um peso. E era nesse peso que Rafael decidirá enfrentar suas emoções. Ele queria saber quem era aquela mulher que o trouxe ao mundo, mas com isso, talvez tivesse que também desvendar a essência de seu pai. Quando chegou à periferia, onde Isa morava, o cenário mudava. As casas pequenas e coloridas, embora simples, irradiavam vida e calor. Rafael estava ansioso, mas também esperançoso. Ao tocar a campainha da casa de Isa, seu coração acelerou e ele olhou para Carlos, que estava ao seu lado como um amigo e mentor. Você está pronto? Carlos perguntou, a preocupação em sua voz era palpável. Só o que eu mais quero é entender minha mãe, respondeu Rafael. A determinação em suas palavras aumentava. Assim que a porta se abriu, Rafael encontrou uma mulher de olhar profundo e cativante, com energia instantaneamente familiar. Rafael, você finalmente chegou! Disse Isa, puxando-o para um abraço caloroso. Naquele momento, as barreiras foram rompidas. Sentiu-se acolhido, como se estivesse em casa pela primeira vez. Estou aqui porque quero saber mais sobre minha mãe, como ela era, o que ela fazia. Rafael começou, a sinceridade em sua voz era avassaladora. Ele queria verdade, mesmo que essa verdade fosse difícil de escutar. Isa olhou profundamente nos olhos dele, os dela brilhando com emoção. A sua mãe era uma lutadora. Ela acreditava na mudança. Trabalhou arduamente para ajudar a comunidade, a transformar vidas e trazer esperança. Mas havia sempre um risco, e ela sabia disso, explicou. Rafael sentiu o coração se apertar. Era revelador, mas ao mesmo tempo, cuspia uma dor que ele precisava enfrentar. Mas, e sobre os inimigos, isso incluiu seu pai? Isa hesitou, então respirou fundo,
como se estivesse se preparando para um discurso difícil. Seu pai e sua mãe eram apaixonados, Rafael. Mas eles se afastaram, não porque não se amassem, mas porque as convicções deles eram muito diferentes. Seu pai tentou manter a obscuridade ao seu redor, em parte para protegê-los, mas isso acabou se voltando contra ela. As palavras de Isa cortaram Rafael como uma lâmina. Não pode ser. Ele a traiu? Como alguém poderia fazer isso? Ele não conseguia entender o motivo da partida de seu pai, nem a razão pela qual sua mãe tinha que lutar sozinha. Os detalhes que circulavam sua mente eram uma tempestade emotiva. Isa, percebendo sua angústia, colocou a mão em seu ombro. Ele a amava, tenha certeza disso. Mas a pressão e o medo do que poderia acontecer a sua mãe o fizeram recuar. E seu pai nunca foi um homem de coragem quando se tratava de questões arriscadas, disse, com ternura, mas isso não diminui a bravura de sua mãe. Rafael sentiu uma onda de alívio e dor ao mesmo tempo. Ele entendia agora que sua vida sempre seria marcada por essa luta interna entre amor e medo, coragem e covardia. E qual era o sonho dela? Que legado ela queria deixar? Perguntou ele. Ela sonhava em criar mais laços, unir as pessoas, oferecer a cada criança a oportunidade que ela nunca teve, disse Isa com um sorriso triste. Seu sonho era ver mundos sendo construídos, mesmo que ela tivesse que enfrentar ridicularização e perigos. A luta dela era por dignidade. Cada palavra calava profundo em seu ser, fazendo com que Rafael se sentisse cada vez mais emaranhado na história de sua mãe. As 2 horas conversando se arrastaram, mas Rafael não trouxe fardos nesses diálogos. Em vez disso, deixou aquele lugar mais elevado, alimentado pelas histórias de sua mãe. Você precisa lidar com seu pai, disse Carlos enquanto saíam da casa de Isa. Rafael prendeu a respiração. Como poderia confrontá-lo? Ele desejava que seu pai entendesse o impacto das escolhas que fizeram. Era hora de fazer sua própria escolha, e não passar mais tempo fugindo. Eu vou voltar para minha casa e confrontá-lo. Ele precisa ouvir tudo isso, disse Rafael com fervor nos olhos. E assim, enquanto caminhavam juntos de volta para aquele mundo que parecia tão distante, Rafael finalmente se sentia não apenas como o filho do rico, mas como o filho de uma mulher que lutou para ser mais. Uma mulher digna, amorosa e corajosa. Ao chegar em casa, Rafael decidiu que não haveria mais espaço no seu coração para o medo. Ele se dirigiu ao escritório de seu pai e bateu na porta como se estivesse prestes a se revelar. O olhar confuso de seu pai não o intimida mais. Precisamos conversar. Hoje, eu vou saber a verdade, disse Rafael, a firmeza na voz como um eco de coragem. Ele sabia que essa conversa não mudaria apenas seu futuro, mas também restauraria o amor e a memória de sua mãe. E assim, no calor daquele escritório envolto em segredos e tabus, Rafael deu seu primeiro passo para libertar-se das correntes do passado e reconstruir sua própria história, uma história de amor, luta e verdadeiro valor. Ele olhou nos olhos do pai. Hoje você vai me conhecer como eu sou de verdade. E no fundo, sentia que finalmente seria possível descobrir a luz que sua mãe sempre desejou que ele encontrasse. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora e alimente o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o que vem por aí. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada de autodescoberta e amor.